juntos hoje, nós adorarmos, celebrarmos ao nosso Senhor. Eu queria dizer que Jesus já está aqui, né? A palavra nos garante que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está, amém? Você pode aí levantar suas mãos ao céu e dar uma palavra de gratidão ao Senhor. A semana está começando e eu queria que você tenha aí projetos, você tem desafios no decorrer desses dias. Coloque tudo diante do altar do Senhor nessa noite, amém? E nós vamos agora celebrar, nós vamos adorar a esse Deus que vive e reina para todo sempre, que se entregou por nós, que nos amou primeiro, e Ele está aqui para receber o nosso louvor, a nossa adoração, amém, querido? Aplauda ao Senhor aí, aleluia, de vitória mesmo. Glória a Deus. Seja livre na presença do Senhor, aleluia.
nosso Deus? Pergunte, pergunte, vire para o outro lado e diga: quem é como nosso Deus? Um Deus que cura os enfermos, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que liberta os oprimidos, um Deus que tem olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais como o sol. Você crê nesse Deus, querido? Um Deus que nunca falha, um Deus que te resgatou. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos aí no seu lugar por um segundo. E pense nesse Deus, querido, que está aqui hoje e que tem algo sobrenatural reservado para a sua vida, que está aqui hoje esperando você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. E Ele quer te encher, Ele quer te encher, aleluia. Faça a sua entrega ao Senhor, renda a sua melhor adoração ao Senhor nessa noite, aleluia.
Aleluia. Depois desse momento, levar seu pensamento ao Senhor e agradecer porque você serve o único Senhor e Deus verdadeiro, e ninguém pode ser comparado a Ele. Você pode agradecer ao Senhor porque você não vive debaixo de um engano religioso, mas você vive debaixo de um conhecimento da verdade, da palavra de Deus que liberta. Te louvamos porque não há outro Deus como o Senhor. Queremos, Senhor, reconhecer e tributar a Ti a honra, a glória que é devida. Vem e reine, Senhor, sobre nossas vidas, sobre os nossos corações neste lugar. Reine de uma forma tremenda, genuína, sobrenatural, a fim que possamos entender os Teus desígnios, os Teus propósitos para com as nossas vidas. Que venha o Teu reino, a Tua vontade, a Tua soberania se estabeleça essa noite neste lugar, em nome de Jesus. Venha, Senhor, coloque o Teu trono de glória neste lugar. Que o Teu cetro de justiça, Senhor, seja direcionado a nós, nos convidando para participarmos contigo da Tua mesa e do Teu banquete. Que hoje o Teu favor, Senhor, nos alcance neste lugar de uma forma sobrenatural. Que nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que hoje cadeias sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. Que se estabeleça, Senhor, o domínio do Senhor sobre nossas vidas e corações neste lugar, sobre nossas casas, nossas famílias, nossa cidade, meu Deus. Que a Tua presença tremenda e soberana nos conduza em glória, glória, de vitória, vitória. Como dizemos essa noite, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Ninguém pode se comparar à Tua majestade. Por isso reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos a Tua glória, reconhecemos a Tua divindade, reconhecemos o Teu favor, reconhecemos o Teu amor para conosco e tomamos posse dele esta noite na autoridade do nome de Jesus. Por reconhecermos que não há outro como o Senhor, celebramos a Tua presença neste lugar, glorificamos o Teu nome, bendizemos, seja exaltado, Senhor, neste lugar, seja bem-vindo, em nome de Jesus oramos, amém, amém, amém. Chamou a igreja do avivamento, que bom que você veio, aceite, fique à vontade, obrigado, glória a Deus, muito bom. Que bom, querido, podemos estar esse tempo na casa do Senhor, você tem escolhido estar na presença do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, essa é a melhor parte e não lhe será tirada. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, debaixo de um entendimento que aprendemos durante essa semana e vamos compartilhar durante a palavra. E o tema da palavra hoje é boca livre. Quando nós ouvimos essa expressão boca livre, nós pensamos no quê? Comida de graça, né? Alguém convida e diz assim, olha, vamos em tal lugar porque hoje a boca é livre. Aí você já pensa o quê? Vou sentar o berço, vou comer à vontade. Afinal de contas, não é todo dia que tem uma boca livre dessa, algo gratuito para comermos à vontade. Mas eu quero utilizar esse tema não apenas nesse contexto gastronômico, mas eu quero utilizar ele no entendimento bíblico do que significa dentro das Escrituras termos uma boca livre. Queremos utilizar essa expressão no entendimento bíblico para observarmos, querido, que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, que você está vivendo nesses últimos dias, ou seja, o resultado do que você está vivendo hoje, ele necessariamente passou pela sua boca. Quem você é e o que você está vivendo passou pela sua boca e talvez você nem se apercebeu. Nós poderíamos, querido, falar desse texto, como eu já disse, no contexto alimentício, né?
pois o seu corpo é resultado daquilo que você come. Não tem como o indivíduo tomar refrigerante todo dia e não viver inflamado, né? Não viver fora do padrão de saúde. Por quê? É resultado do que ele ingeriu. Não apenas daquilo que entra na nossa boca, mas a boca livre no sentido oposto, daquilo que sai da nossa boca, porque é aí justamente que está o grande problema. Se nós já precisamos fazer uma triagem daquilo que entra na nossa boca, imagine do que sai. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós até escolhemos o que vai entrar na nossa boca, mas nós não fazemos, vamos dizer assim, um controle daquilo que sai da nossa boca. Pois é justamente, querido, o que sai da nossa boca é que torna você uma pessoa livre ou uma pessoa escrava. Não é o que entra, mas o que sai da nossa boca. Jesus já advertia sobre isso nos seus ensinamentos em Mateus capítulo 15, versículo de número 11, que diz assim: mas é o que entra pela boca, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Jesus está deixando muito claro que o que contamina o ser humano não é o que entra, mas o que sai da sua boca. É óbvio que aqui nós não vamos fazer aquela discussão de quinta série, né? Aquela bobagem. Então beleza, estamos chubinho, não sei o que mais. Isso aí acontece em quinta série. Jesus não tratava de assuntos de quinta série, tratava de assuntos no nível mais elevado. O que Jesus está dizendo é que o maior problema não no momento que ele falou isso, tinha uma discussão sobre o que comer, o que não comer, o que a lei de Moisés proibia, o que não proibia, se poderia comer alguma coisa no dia santificado, sábado ou não. E Jesus disse assim: vocês estão preocupados com isso? Tudo bem, tem que ter algum controle no que você se alimenta? Ok. Todavia, vocês deveriam se preocupar ainda mais, não do que entra, mas do que sai da boca de vocês, porque é exatamente isso que contamina. Vamos dar uma olhada dentro do contexto da Bíblia Sagrada para nós entendermos isso. Existe um livro na Bíblia chamado Provérbios. Como é o nome do livro? É um livro de sabedoria, um livro de instrução. Inclusive é o único livro na Bíblia que tem 31 capítulos. Justamente se você gosta e quer fazer um bom devocional, leia um capítulo de Provérbios por dia, vai repetindo essa leitura, você vai ver como o seu nível de sabedoria vai aumentar bastante, porque é um livro de sabedoria, de instrução para as nossas vidas. No livro de Provérbios, que é um livro que nos instrui a nos tornarmos sábios, sabe quantos versículos tem que aconselha que nós possamos controlar a nossa boca? 49 versículos. 49. E o que isso tem a ver, pastor? Não por coincidência, quando uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém? 7 vezes? 70 vezes? Jesus, baseado neste dado que eu estou dando para você, de 49 versículos no livro de Provérbios, que mandava vigiar antes de falar, ele diz assim: você deve perdoar 70 vezes 7. Para quem não fugiu da escola, 70 vezes 7 dá 490. O que ele estava dizendo é: você já leu no livro de Provérbios que você deve usar a boca que você sabe 49 vezes você deu lá? Então faça o seguinte: 10 vezes mais use a sua boca para perdoar. Use a sua boca para liberar palavras de perdão, palavras de bênção, palavras que possam abençoar alguém e não maldizer alguém. Jesus, quando ele falava algumas coisas que a gente acha que está solto pela Bíblia, tudo Jesus tinha base no Antigo Testamento. Não é porque ele era chamado de rabi, de mestre. Ele tinha conhecimento, então ele trazia o conhecimento de lá e fazia uma explicação. Então o que ele queria dizer é:
Se lá no livro de Provérbios diz para você usar 49 vezes a sua boca, então se você quer usar bem a boca, 10 vezes mais quando você precisar perdoar, perdoe, libere palavras de perdão sobre a vida de alguém. Outra coisa interessante que a Bíblia fala sobre a nossa boca, você por acaso já teve a curiosidade de saber quantos versículos na Bíblia adverte-nos de usar bem a nossa boca e a nossa língua, de pensarmos, falarmos corretamente, pensar antes de falar, não deixar sair qualquer coisa da nossa boca? Você sabe quantos versículos tem? Eu acredito que não é coincidência, mas tem 365 versículos que a Bíblia recomenda que nós possamos, nos adverte a cuidarmos daquilo que sai da nossa boca. 365, não por coincidência, nós lembramos do quê? Do ano inteiro, 365 dias. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Que todo dia nós devemos tomar conta daquilo que sai da nossa boca. Todo dia devemos vigiar aquilo que sai da nossa boca. Todo dia nós devemos prestar atenção daquilo que está saindo da nossa boca. Por que, querido? Por que justamente eu tenho que prestar atenção? Por dois motivos. O primeiro deles, todo nível de escravidão começa pela boca. Todo nível de escravidão, seja ela física, seja ela emocional, seja ela ideológica, todos passam pela boca. Vícios, dentre outras coisas. Por isso que a Bíblia fala muito para nós termos a advertência diária para cuidarmos bem da nossa boca. Quando se tenta escravizar um povo, vamos pensar, vamos voltar um pouquinho agora lá na história, desde os povos mais antigos, período bíblico, até os dias de hoje. Quando um povo invadia uma outra nação, qual era uma das primeiras providências que eles tomavam para dominar aquela nação? Eles controlavam a boca do povo. Como? Primeiro, era muito comum na antiguidade os povos, quando invadiam ou colonizavam uma outra nação, eles chegavam e obrigavam aqueles nativos a falarem o idioma dos invasores. Para quê? Para que eles perdessem a comunicação nativa entre eles e ficasse mais fácil deles serem subjugados. Nós brasileiros recebemos uma herança colonista de Portugal, vieram aqui, não ensinaram português corretamente para nós, a verdade é essa, porque nós nem falamos do português de Portugal, tá? Nem falamos o tupi, que é a nossa língua nativa, mas falamos qualquer outra coisa no meio do caminho, que dependendo de uma cidade para outra, você já fica assim, que foi quem falou, não estou entendendo nada. Tá? Não precisa de muito não, só descemos 50 quilômetros aqui a serra, os nossos irmãos ali na fronteira, do outro lado ali do estado do Rio de Janeiro, já tem coisa que eles falam lá que você fica, ué, mas o que é que eles estão falando? Da mesma forma eles sobem aqui e também começam a ter dificuldade com algumas palavras coloquiais, regionais que nós temos. Então, quando um povo queria dominar outro, a primeira coisa que ele fazia era controlar a sua linguagem, controlar a boca. Nos dias de hoje não é diferente. Quando alguém quer dominar uma nação, quando alguém quer se tornar ditador de uma nação, a primeira coisa que ele proíbe é o quê? Liberdade de expressão. As pessoas não podem falar o que pensam, as pessoas não podem falar o que sabem, elas são devidamente controladas. Por quê? Porque a boca pode influenciar as pessoas a se tomar uma posição adversa do que aquele ditador quer. Não é à toa que hoje uma das maiores discussões que nós temos no nosso país é que muitos políticos e jurídicos querem controlar as redes sociais. Por quê? Porque lá deu voz para você, deu voz para mim, deu voz para qualquer cidadão comum. Nós não usamos a boca, mas aquilo que nós escrevemos expressa o que nós falamos. Porque a Bíblia diz que nós só podemos falar, expressar aquilo que tem dentro de nós.
povo para poder controlar melhor. Nos dias de Jesus não era diferente não. Jesus nasce em Israel, um país que originalmente sempre falava o hebraico, mas nos dias que Jesus chegou lá, o povo estava sendo imposto a falar dois idiomas, qual? O grego e o latim. Herança dos invasores gregos e herança dos invasores romanos, que tentavam impor para quê? Justamente para que as pessoas, ao falar essas outras línguas, deixassem de conhecer o hebraico, e como naquela época a Bíblia só existia em hebraico, eles não teriam acesso às escrituras e não seriam libertos pelo conhecimento da palavra. Então, muito tempo que sempre tentou se controlar a boca como uma forma de escravizar as pessoas. No campo espiritual, querido, a primeira coisa que o império das trevas tenta corromper um cristão é justamente na sua linguagem. É uma das primeiras coisas de uma luta espiritual que nós vemos que as trevas, lutando para nos tirar do caminho, ele tenta perverter, ele tenta corromper a nossa linguagem, tirando da boca da pessoa a palavra de Deus, porque nós estamos aprendendo esses dias, inclusive, a orar a palavra, porque a palavra de Deus, a própria palavra se declara, ela é viva e eficaz. Quando você usa a palavra de Deus, quando você cita a palavra de Deus, quando você proclama a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela vai, tem que provocar alguma coisa no seu destino que ela foi enviada. Olha o poder que tem a palavra de Deus. E aí o que é que o império das trevas faz? Para começar a derrubar um cristão, ele tira a palavra de Deus da boca e coloca uma palavra de reclamação, de murmuração. E aí o indivíduo ele só vai ladeira abaixo, como diz a galera mais nova no dia de hoje, daí para frente é só para trás. Tira a palavra de Deus, coloca as murmurações, as reclamações, depois as coisas não começam a dar certo, ele começa a fazer o quê? Solta os palavrões, as palavras debaixo do calão, né? Da boca do indivíduo só sai de paralelepípedo para pior. Ou seja, mal ele percebe que ele está trazendo palavras que ele está determinando como vai ser a sua vida. A Bíblia deixa muito claro que palavras são sementes. Palavras são o quê? Semente. A semente, quando ela estiver guardada dentro de um pote, ela não vai ter muito efeito. Mas na hora que ela sair do pote, for jogada na terra, ela vai brotar alguma coisa. Assim as palavras, enquanto ela estiver dentro de nós, ela não tem resultado algum. Mas na hora que eu expresso, que eu falo alguma coisa, a Bíblia diz que é como uma semente. Vai ter que produzir. Se a palavra que sai da minha boca ela é uma palavra boa, o resultado é que ela vai produzir frutos bons, excelentes. Agora, se a palavra que sai da minha boca é uma palavra ruim, vai nascer algo ruim, não tem como ser diferente. Olha o que Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo de número 6, o versículo 45. Lucas 6 e 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o bem. Já o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como uma pessoa ter uma boca que declara todo dia algo negativo e dizer que o coração dela está cheio de Deus. Não tem, gente. Senão a Bíblia estaria errada, Jesus estaria mentindo. A boca fala do que está cheio o coração. Se o indivíduo todo dia abre a boca e diz assim, essa vida é uma porcaria, essa vida é uma M, e não nada dá certo na minha vida, porque não sei o que, Deus me abandonou, qual fase, nada dá certo. Como é que a gente pode dizer que Jesus está habitando no coração desse de verdade? Porque quando Jesus habita de verdade, a Bíblia diz que dentro de nós tem um bom tesouro. E o bom tesouro, ele sai no coração de um homem bom. Que mesmo esteja passando luta, dificuldade,
ele abre a sua boca e diz assim: graças a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Deus no controle sempre. Vai passar. O Senhor, Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Tem tesouros. Não precisa ser basicamente textos bíblicos. Muitas vezes, mas um bom tesouro no seu coração, você tem sempre uma palavra de ânimo. Você tem sempre uma palavra de esforço. Alguém chega mal, reclamando para você, dizendo assim: calma, vai dar certo, levanta a cabeça, vamos para frente, tenta de novo. Por quê? Porque tem bom tesouro no coração. Agora, quando a gente vê que tem mau tesouro no coração, as palavras que saem da boca dele são palavras que muitas vezes quer diminuir o próximo. Alguém chega todo empolgado dizendo assim: eu vou abrir um negócio. Quem tem um bom tesouro no coração diz: amém, vou orar por você. Quem tem um mau tesouro no coração diz o quê? Ele faz a introdução básica de cunha. Larga a mão. Já tentaram muitas vezes, não deu certo. Você vai perder dinheiro. Por quê? Porque o indivíduo tem um mau tesouro no coração, e desse mau tesouro é o que sai da sua boca. Sempre uma palavra de derrota, sempre uma palavra de desânimo. Ele começa a amaldiçoar a si mesmo, ele começa a amaldiçoar a sua terra, o lugar que ele vive, ele começa a amaldiçoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu negócio, os seus ganhos, até o alimento que tem na sua mesa. Quando o indivíduo tem um bom tesouro no coração, tem só um arrozinho lá e aquele disco voador em cima, mas ele agradece, tudo certo. Agora, quando é mau tesouro no coração, ele está comendo picanha. Eu tenho certeza que não foi o governo que deu, com o trabalho dele. Mesmo assim, ele está reclamando. Ele está reclamando se tem que comer gordura, muita gordura, se o preço, a situação. Ele está reclamando uma série de coisas. Por quê? Porque o mau tesouro está no seu coração. Ou seja, querido, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa palavra: todo nível de escravidão passa pela boca. Todo. Seja na escravidão de um país invadindo outro, seja de uma escravidão ideológica, alguém falou, alguém convenceu, alguém doutrinou para te escravizar, seja uma escravidão muitas vezes supersticiosa. Muitas vezes você tem superstição sobre algumas coisas. Por quê? Vem do nada. Você simplesmente acordou um dia e pensou: se eu passar debaixo daquela escada, vai dar azar. Pensa dessa forma por quê? Porque um dia alguém falou e você ouviu. E por não ter uma reserva dentro de você que rebatesse, você acreditou. Ele disse: todas as árvores do mundo fossem passar debaixo de escada, estava resolvido o mundo. Era só acabar a escada, pode ter levado ele em todo lugar. Mas não vai resolver. Existem algumas superstições que eu fico assim: meu Deus, como é que o ser humano, com capacidades mentais normais, acredita num negócio desse? Acredita que vê um gatinho, todo pretinho, que diz assim: vai dar azar. Como assim? Como assim? Não tem problema nenhum. Gatinho lá pode ser um excelente pet na sua casa, não tem problema nenhum, mas tem gente que acredita. Por quê? Porque alguém um dia falou, ele ouviu e agora ele simplesmente repassa. Ele se tornou escravo de algo. Por quê? Alguém falou, passou pela boca de alguém e ele ouviu. E nós, queridos, nós mesmos nos tornamos escravos das nossas palavras. Alguns exemplos eu vou lhe dar. Quando você se torna escravo de uma palavra que você se comprometeu com alguém, falou sem pensar, disse que ia fazer, disse que ia ajudar, você se escravizou com a sua própria boca, com a sua própria palavra. E quando nós nos escravizamos, querido, por aquilo que passa pela nossa boca, que nós falamos contra nós mesmos, quando nós abrimos a boca dizendo assim: comigo nada dá certo, eu sou muito azarado. Ou seja, o indivíduo mesmo está se escravizando pela palavra da boca dela. Porque a palavra é semente. Se ele falou que ele é eternamente azarado, é a escolha que ele fez. Ele se escravizou com a sua palavra.
Bíblia nos faz advertência diária, como eu já disse para você, para termos cuidado daquilo que nós falamos. Um dos homens mais notados na Bíblia, depois de Jesus, foi Davi. Davi, um dia, numa oração, olha a inteligência dele, a sabedoria que ele chegou. Ele se meteu muito em crente por falar o que não devia, sim. Mas chegou uma hora na vida que a ficha dele caiu e ele escreve um salmo que ele diz assim: Deus, se for necessário, ponha freios na minha boca como se põe um cavalo. Ponha freio de cavalo na minha boca. E não me deixe pronunciar palavra alguma. Olha que nível ele entendeu. Que as batalhas que ele vencia ou perdia, tudo começava com o que ele falava. Se ele falasse que iria perder a batalha, ele já saía derrotado de casa. Mas quando ele entendeu isso, ele chegou a dizer: Deus, e não foi só essa vez, teve outra vez que ele escreveu outro salmo e disse assim: Deus, põe um guarda na minha boca, para não falar o que não convém. Por quê? Porque toda a escravidão passa pela nossa boca. Se a gente olhar não só nessas questões da fala, mas isso é tão simbólico para as nossas vidas, que muitos dos vícios que escravizam as pessoas passam pela boca. Você já prestou atenção? O indivíduo que é alcoólatra passa por onde? A escravidão dele? Pela boca. Pela boca. Boa parte dos entorpecentes, que popularmente nós chamamos de drogas, boa parte deles, o indivíduo também ingere pela boca, como fumo, seja do tabaco, seja da maconha, seja de outras coisas aí, do crack, ele passa onde? Pela sua boca, torna-se um elemento de escravidão na sua boca. Não só isso, como nós, talvez, eu espero que você não tenha a infeliz situação de conviver alguém que é viciado em mentir. E tudo que fala, você já fica pensando assim: mais uma mentira. Será que dá para acreditar? Toda vez que fala, não cumpre. Ou seja, a pessoa ela é escravizada na mentira. E é a mentira que é pronunciada na sua boca. Outras pessoas, quando você vai falar, tudo para ela tem duplo sentido. E o segundo sentido é pornográfico. Está tão escravizado que a boca está tão cheia dentro dela, dessa situação, que é só o que sai pela sua boca. Então, a nossa boca, querido, como eu já falei, todo nível de escravidão, ela passa pela nossa boca. Todo. Mas a boa notícia, essa é uma notícia, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Você quer ouvir? Ixi. Amém. Pessoal ficou com medo até de abrir a boca agora, eu não vou falar nada. Porque depois que o pastor falou aí, eu vou ficar calado. Coisas boas você pode falar, à vontade. Pode glorificar a Deus à vontade. A boa notícia é que todo nível de libertação também passa pela boca. Glória a Deus. Amém? Amém. Então a sua boca não foi feita só para te escravizar, não. Ou seja, não foi feita jamais com esse propósito. O inferno é que tenta deturpar. Porque a sua boca foi feita para abençoar. Amém? A sua boca foi feita para ser livre, ter liberdade dentro daquilo que Deus colocou. Diante desse contexto, deixa eu trazer um entendimento para você. Alguns dias atrás nós celebramos a Páscoa dentro do nosso calendário cristão. Mas essa semana em Israel eles estão celebrando a Páscoa judaica. Tem uma diferença de calendário, mas no final o propósito vai dar o mesmo. Eles estão celebrando lá a Páscoa. E a Páscoa judaica, ela é uma celebração para lembrar, preste bem atenção, para lembrar da libertação de quando eles foram escravos no Egito. Essa história que a maioria de nós, todos nós conhecemos. O povo de Israel foi para o Egito numa época de dificuldade, foi ficando, foram escravizados. Depois teve que Deus tirar eles como um forte e poderosa, porque o faraó da época não queria libertá-los, eles eram escravos. Para sair de lá, Deus enviou 10 pragas, a 10ª praga foi a mais cruel de todas, que o Senhor disse para eles sacrificarem o cordeiro, passar sangue nos umbrais da porta. Vocês todos você conhece, só recapitulando. E que
comesse o cordeiro, porque o anjo ia passar, o anjo da morte, nas casas que não tivesse o sangue marcado, o primogênito morreria. E nessa noite, quando eles fizeram essa ceia, nas suas casas, debaixo da proteção que o Senhor estava lhe dando, eles começaram a celebrar a Páscoa, porque eles já estavam celebrando a libertação que eles teriam para sair do Egito. Dentro dessa celebração da Páscoa judaica, tem algumas coisas que eu queria que você observasse comigo. Quem oprimia eles no Egito era um rei que tinha o título de Faraó. Faraó. A palavra faraó em hebraico está aí na tela para você. É a palavra paró. É assim que se fala faraó em hebraico. Paró. As palavras em hebraico, normalmente, elas têm significados ou elas são divididas para dar vários significados. Dentro dessa palavra paró, na verdade, ela é a junção de duas palavras, par e ró. São duas palavras que, quando juntas as duas, formam a palavra faraó. Essas palavras separadas, que elas formam duas palavras separadas em hebraico, irá significa boca ruim. Então o nome faraó em hebraico significa boca ruim. Por quê? Porque era a ordem que saía da boca do faraó que escravizava eles. Era a ordem que saía da boca do faraó que não deixava eles serem livres. Era a ordem que saía da boca do faraó que limitava o que eles iam comer, como eles iam viver, o tanto que eles tinham que trabalhar e que eles estavam diminuindo a condição de escravos. Então é por isso que a palavra significa faraó em hebraico. Vem dessas duas palavras que significa boca ruim ou boca que escraviza. Quando eles foram libertos dessa boca maldita do faraó que escravizava, eles começaram a celebrar a Páscoa. Páscoa em hebraico é a palavra Pessah. Qual é a palavra? Pessah. Vamos treinar o seu hebraico aí. Quando você for comigo lá em Israel, Amém. você tem que chegar pelo menos dizendo boca tove, que é bom dia, e outras palavras. Mas vamos lá. Pessah é Páscoa. A palavra Pessah também forma duas palavras, P e Sá, que significa boca que fala. Faraó era boca ruim, a boca que escravizava. Deus os liberta e diz assim: a partir de agora vocês vão ter liberdade para vocês falarem. A boca de vocês não está mais escravizada. A boca de vocês agora está livre. Vocês agora têm liberdade. O que isso tem a ver conosco, pastor? É que a nossa libertação passa pela boca, por aquilo que nós escolhemos falar. Assim como muita gente é escravizada pelo que falou, eu e você, nós temos a oportunidade de sermos livres, justamente escolhendo as palavras que saem da nossa boca. Como eu falei, nós também celebramos alguns dias atrás a Páscoa cristã. Na Páscoa judaica eles falam o quê? Da saída da escravidão do Egito. Na nossa Páscoa cristã nós falamos do quê? Da nossa libertação que Jesus nos deu através da sua morte na cruz do Calvário. E o que nós precisamos entender com isso é o seguinte: que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu também para nos dar libertação, para que nós tivéssemos liberdade. E toda liberdade passa também pela nossa boca. Para você ter ideia, quando Jesus esteve pendurado na cruz, eu vou rapidamente falar aqui as 7 frases que Jesus falou na cruz. Todas elas tinham um propósito de libertação. Jesus morrendo na cruz, ele falou só 7 frases. E nessas 7 ele estava estabelecendo libertação sobre nós. A primeira que ele falou em Lucas 23:34 é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus estava nos libertando da ignorância. Diga amém? Amém. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que eu e você fôssemos livres da ignorância, meu irmão. Amém. Você nasceu para ser uma pessoa sábia, tem a Bíblia para você estudar, para você conhecer e para você ser livre. Glória a Deus. Porque muitas vezes a ignorância nos escraviza. Muitas vezes, por falta de conhecimento, você perde tanta coisa na vida. Então Jesus morreu para você ser livre, liberto da ignorância. Segunda
no paraíso. Falou isso para quem? Para um ladrão. Não vem com essa história de bom ladrão não, porque ladrão bom eu não conheço. Falou para um ladrão que estava à sua direita. Quando ele fala para este homem que se arrependeu, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele estava libertando aquele homem que era um condenado para dar-lhe direito à vida eterna. Isso serve para mim e para você. Antes de Jesus morrer na cruz, eu e você estávamos condenados aí ao inferno, mas a morte de Jesus na cruz nos dá o direito de termos a vida eterna com Ele, meu irmão. Aleluia! E por quê? Porque Ele abriu a boca e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Terceira frase que Jesus falou na cruz. Ele olhando da cruz, ele viu Maria ao pé da cruz, João do lado, e ele olha para ela e diz assim: mulher, aí está o teu filho. Que libertação foi essa, pastor? Libertou uma mãe da dor da perda de um filho. Não estou diminuindo aqui absolutamente nada, nenhum nível de dor que você tenha de alguma perda de um familiar. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário também veio para curar as dores internas, as nossas perdas e nos fazer livre na presença de Deus. Amém. Por que ele falou essa frase, pastor? Para Maria e João do lado. Vou explicar rapidamente o contexto para você. Existia uma lei romana que quando alguém era condenado a ser crucificado, não era só a morte do indivíduo na cruz que tinha que passar a todos como uma vergonha. Essa vergonha tinha que se estender para toda a família do condenado. Então o que é que eles faziam? Eles iam na casa ou do condenado ou dos pais do condenado, derrubavam a casa para a pessoa ficar mesmo na miséria, tiravam o espelho principal da casa para fazer a cruz. Foi exatamente o que fizeram com Maria. Jesus não tinha casa, foram na casa de Maria, derrubaram a casa dela, tiraram a madeira, fizeram a cruz para pregar. Andando com Jesus, ele é perpétuo. A sexta palavra que Jesus falou na cruz foi a mais emblemática de todas: está consumado. Está consumado. No hebraico, tetelestai. Tetelestai. Ou seja, Jesus nos libertou
do maior projeto do inferno, que era que eu e você fôssemos escravos do pecado. Mas na hora que ele morre na cruz e grita, está consumado, ele quer dizer, o preço está pago, a obra redentora está concluída, e todos quanto receberem têm o direito de serem livres. Alguém livre nessa noite nesse lugar e agradecer ao Senhor, faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele consumou. A palavra da boca dele foi que decretou a nossa libertação. Preste atenção. Se Jesus tivesse morrido na cruz, não tivesse aberto a boca para perdoar e dizer que estava consumado, não ia valer muito. Sabe onde foi que os algozes de Jesus erraram? Quando não taparam a boca dele na cruz. Prenderam o corpo dele na cruz, mas a boca dele era livre. Porque tinha um tesouro dentro dele. E mesmo na agonia ele pôde abrir a boca e abençoar a minha vida e a tua séculos depois. E a última palavra que Jesus falou na cruz, a última frase que está em Lucas 23:46 é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos libertou de toda a limitação do corpo terreno. Assim como ele estava dizendo, Pai, agora consumei a obra, acabou aqui, agora volto para a eternidade. Ele nos deu uma garantia que por mais que o nosso corpo físico morra nessa terra, um dia nós ressuscitaremos no arrebatamento da igreja e habitaremos na eternidade com o Senhor, porque o nosso espírito não pertence a essa terra, o nosso espírito pertence a Deus que nos deu. Jesus, ele nos libertou pela palavra da sua boca. Assim como a escravidão entra pela boca do ser humano, aquilo que o ser humano fala, a libertação também. Vamos para a prática do dia a dia. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de se deparar com uma pessoa possuída de um espírito maligno. Mas quando você se depara com uma pessoa possuída de um espírito maligno, você não precisa fazer um ritual para sair do espírito maligno. Você não precisa fazer uma conferência, um negócio, uma mandinga para sair. Você simplesmente faz o quê? Qual instrumento que você usa? A sua boca. Você chega lá e diz em nome de Jesus, sai. Simples assim, pastor? Simples assim. Porque a libertação passa por onde? Pela boca. Vai ver aquele indivíduo que ficou escravizado porque pela sua boca abriu espaço para pecados e demônios. A libertação também vem pela boca de alguém que foi lá e proclamou a palavra de libertação sobre a vida daquela pessoa. Todo o processo de libertação, querido, vai passar pela nossa boca. Nós somos libertos das escravidões e muitas vezes vem na nossa mente através de algo que nós adquirimos chamado fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para você ouvir, foi preciso alguém falar. A palavra saiu da boca de alguém liberto, uma boca livre, chegou nos nossos ouvidos, adentrou a nós e nos libertou. E como concluiu o processo de libertação da nossa vida? Está em Romanos capítulo 10, versículo 14. Ou melhor, em Romanos capítulo 10 e o versículo de número 9 e 10. E diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é que nós fomos salvos e libertos? Pela boca. A boca de alguém livre e liberto falou a palavra de Deus. Nós ouvimos. Entrou dentro de nós. Produziu fé. Passamos a crer. Mas para confirmar essa salvação, foi preciso nós abrirmos a nossa boca e dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. E a partir do momento que o indivíduo abre a boca e fala isso,
Diz a Bíblia que agora o Espírito de Deus passa a habitar nele e começa um processo de transformação e libertação. Por quê? Porque assim como a escravidão entra pela boca, a nossa libertação vem também pela nossa boca. Amém? Por isso é o que nós precisamos entender. A nossa libertação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário só tem validade quando nós declaramos com a nossa boca que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Finalizo essa palavra trazendo uma outra frase que alguns podem até entender errado. Jesus Cristo quer ser o dono da boca. Quando usa a expressão dono da boca, quem já teve seus desjuízos na vida, que não precisa levantar a mão, sabe que quando fala do dono da boca, está falando do quê? Agora ninguém fala, né? Ninguém sabe, pastor, não sei nem o que você está falando. Ó, nunca ouviu falar sobre o dono da boca. Está falando de venda, do ponto de venda de droga, né? Alguns chamam de biqueira. Ninguém sabe o que é, né? Não, graças a Deus que aqui só tem gente liberta, amém? Glória a Deus, não é? Só não guardar para frente desse negócio, 5 não tem não, viu? Mas se você descer para ti, então tem vários donos de boca lá. Mas Jesus quer ser o dono da boca, não aquela, mas na sua. Diga bem. Jesus quer ser o dono da sua boca, meu irmão. Uma boca só pode falar daquilo que ela ouviu e guardou aonde? Seu coração. Eu já vi um texto para vocês que a boca fala do tesouro que está no seu coração. Vou finalizar dando um exemplo de um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Isaías. O profeta Isaías, ele é chamado na Bíblia o profeta messiânico. Por quê? Porque foi um profeta que 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetizou, ele fez uma autobiografia de Jesus. Sobre o nascimento, sobre a infância, sobre o crescimento, sobre o ministério, sobre morte, sobre salvação, ressurreição. O que você quiser saber de Jesus, ele ter nascido, Isaías falou. Mas esse homem não começou a vida já desde criança, já abrindo a boca profetizando, não. Mesmo Jesus tendo chamado ele, mesmo Deus tendo chamado ele começado o seu ministério, a boca dele ainda dava umas vaciladas. A prova disso é que se você começar a ler o livro de Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, apesar de Deus dar uma palavra para ele profetizar, mas a profecia, quando saía da boca dele, era cheia de reclamação, acusação e ameaças. Leia os 5 primeiros capítulos para você ver. Separei aqui algumas frases dele. Ai, dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos. Era só que saía da boca dele. Ai de vocês que trazem ofertas vãs de incenso abomináveis nas festas do Senhor. Ai de vocês, perversos, homens maus, porque vocês pagarão o que fizeram com as próprias mãos. Ai de vocês, filhos de Sião, que andam em altivez e soberba. Ele chega a dizer o seguinte: hoje vocês andam perfumados, mas daqui a alguns dias cheirarão a excremento. Sabe que ele estava aborrecido? Quando ele abria a boca, ele não pensava em ninguém na frente dele, né? Ai dos que juntam riqueza à custa da miséria dos outros. Ai daqueles que se levantam de manhã e passam o dia na bebedice até o final do dia. Eu só é assim, só abrindo a boca e reclamando. Ai daqueles que usam o mal dizendo que é o bem, que andam nas trevas dizendo que está na luz. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes da sua própria opinião. Ai daqueles que absorve o ímpio mediante suborno e nega a justiça ao inocente. E ai daquele que tem a língua como fogo, que por onde passa consome tudo. Ele só abria a boca e dizia: olha, tá vendo? Deus vai pegar você, vai punir você, aí você está fazendo isso, aí tá. Por quê? Porque mesmo ele já andando com Deus, mesmo tendo um chamado de Deus na vida, ok? Então essa palavra que eu estou pregando hoje não é só para quem está lá fora, não, é para nós que estamos na caminhada já há um tempo.
com Deus, a boca dele ainda não estava totalmente livre como Deus queria. Chega no capítulo 6, Deus se revela. Deus agora ele entra no templo, todo desistido, reclamando, murmurando. Eu espero que você não tenha entrado assim hoje aqui, mas se entrou, veio no lugar certo, mesmo reclamando, mesmo murmurando. Ele entra no templo e quando ele entra, ele começa a ter uma visão. A orla do vestido de Deus começa a descer e começa a fazer um ambiente diferente no templo. A glória de Deus se manifesta. Ele vê anjos, serafins voando de um lado para o outro. E quando ele abre a boca, qual foi a primeira palavra que ele disse? Ai. Estou reclamando, não só que tinha dentro dele. Ai de mim, estou perdido. Vamos traduzir para o dia de hoje? Deu ruim. Ai de mim, a casa caiu. Ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Fez até poesia, né? Você não sabe o que é isso, é um soneto. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O cara era profeta, mas ele reconheceu que ele estava perecendo por causa da boca dele, que só reclamava, murmurava e ameaçava. Vou perecer porque meus lábios estão impuros no meio do povo, impuros lábios, e agora meus olhos viram a glória de Deus. Estou perdido. Para consertar a vida deste homem, o que Deus faz? Ele dá ordem a um serafim. Tendo curiosidade, toda vez que aparecer anjo com a descrição serafim na Bíblia, ou ele está num momento de adoração a Deus, ou ele está trabalhando pela redenção do homem. Serafim só aparece na Bíblia para adoração e para redenção do homem. Deus dá uma ordem, o serafim voa, pega com uma tenaz, como se fosse um garfo grande, uma brasa do altar e toca na boca de Isaías. Deixa eu abrir um parênteses aqui de uma curiosidade. Serafim é um anjo, é um dos vários tipos de anjos que a Bíblia descreve, e o corpo dele é todo flamejante. Agora me responde, se o corpo do anjo é todo flamejante, por que ele não pegou na brasa direto? Ele pegou o garfão, a tenaz, para pegar a brasa. Respondo para você, porque o fogo do céu é diferente do fogo da terra. E para não misturar e não contaminar, ele pegou com uma tenaz. E pegou aquela brasa, e Deus mandou ele fazer o que com a brasa? Colocar onde? Na boca do profeta, que estava dizendo, ai de mim, agora eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Deus, eu vou responder. Pegou e botou uma brasa na boca dele. Mas Deus é tão bom e misericordioso que quando Ele faz isso com a gente, acontece o que a gente não espera. Botar uma brasa na boca de alguém vai fazer o quê? Queimar. Na dele não. Na dele limpou. Quando toca com a brasa na boca dele, o profeta agora, querido, diz, eis que tocou os meus lábios, e toda a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha o que Deus diz para ele, tocando com a brasa na boca dele. Depois disso, já falava de Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Vamos resumir a história?
O homem já era chamado por Deus, tinha um ministério, tinha um chamado de Deus, já era profeta, mas a boca dele não era livre. Porque ele reclamava, murmurava da vida, das pessoas, acusava todo mundo, botava falha em todo mundo. Um dia ele se depara com o Senhor e Deus olhou para ele e disse assim: hoje é a sua oportunidade de ter uma boca livre. Pegou uma brasa, colocou nos lábios, e quando termina, você percebe que mudou radicalmente agora a conversa. Deus pergunta agora para ele: quem é que vai profetizar para aquele povo que você estava reclamando que era ruim? Quem é que eu posso enviar para falar para aquele povo que alguns minutos atrás você falou que era pecaminoso? Quem eu posso levantar para levar uma... Mas quando ele permitiu que o Senhor tocasse nos seus lábios, ele saiu com outra linguagem. Eu não sei com que linguagem você entrou essa noite neste lugar. Se ela é boa, amém. Peça para Deus tocar e melhorar ainda mais. Se ela está mais ou menos, peça para Deus tocar e corrigir. Agora, se ela está mal, e você está se tornando escravo da sua própria boca, daquilo que você fala, daquilo que você murmura, daquilo que você reclama, daquilo que você acusa, peça e diga: Senhor, faça comigo hoje o que tu fizeste com Isaías. Faça mais ainda, Senhor. Eu quero trocar os tesouros de dentro do meu coração. Amém. Eu li um texto com você que da boca de Jesus, que ele diz assim: o homem mau, ele tira a maldade, o tesouro mau que é do seu coração. Mas o homem bom, ele tira as coisas boas de dentro de si, pelo tesouro bom que há no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio do seu coração. A mudança da nossa linguagem para termos uma boca livre começa lá dentro do coração. E um coração só se torna bom, um coração só se torna um tesouro valioso quando ele é habitado
pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Quando eu aceito o sacrifício de Jesus, eu abro a minha boca e declaro que eu recebo Jesus. Nessa hora, automaticamente ele tem permissão e ir ao meu coração. Jesus vai lá e faz uma limpeza, tira tudo. E agora ele deixa um orador chamado Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que quer habitar dentro de nós, para servir como um alerta. E que hoje nós possamos sair daqui dando essa liberdade para Deus, porque Deus não invade a vida de ninguém. Ele só entra onde ele é chamado. E possamos sair daqui dizendo: Jesus, entra no meu coração, faz a limpeza que for necessária. O Espírito Santo vem habitar no meu coração, porque eu não quero ter uma boca ruim, eu não quero ter uma boca que escraviza, eu não quero ter mais uns lábios que declaram mal contra mim mesmo, contra a minha casa, minha família, minha cidade, meu país. Mas eu quero ter uma boca ouvida pelo Espírito Santo dentro do meu coração, que liberta, que onde fala traz harmonia, que onde paz cessa a confusão, que onde fala a presença de Deus se estabelece, que onde fala a plenitude de Deus domina o ambiente. Tenha liberdade essa noite para fazer desse tempo o encontro como Isaías fez, e tenha a ousadia de dizer: Senhor, toca com essa brasa hoje na minha boca, toca nos meus lábios. Eu quero a partir de hoje ter uma boca livre para falar aquilo que edifica, aquilo que ajuda, aquilo que transforma, aquilo que atrai a tua presença. É para isso que eu quero ter uma boca livre essa noite neste lugar. Mas como eu falei, uma boca começa a ser livre quando alguém entrega seu coração a Jesus.
Cristo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como igreja, que somos livres, que o Senhor Jesus é Senhor desta nação, que o Senhor reina sobre esta nação, e por isso seremos sempre um povo livre, porque a tua liberdade estará em nossos corações, em nossos lábios. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, que possamos sair daqui com um cântico novo nas nossas bocas, porque a tua palavra diz que quando nós temos a boca livre, sempre haverá altos louvores do Senhor em nossa garganta, expressando pelos nossos lábios. Obrigado, Jesus. Declaramos que te amamos, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vou pedir que acenda as luzes. E agora você vai usar a sua boca de bênção. E vai virar para alguém de preferência que você não conhece, ou tem pouco relacionamento. Deixa um vizinho, seu parente, cônjuge, agora sossegado, vira para alguém, e aquele que Deus trouxer no seu coração de bênção, você vai declarar na vida dessa pessoa. Declara uma palavra de bênção na vida dessa pessoa. Declara, escreve o seu lugar, vá com um, com dois, com três, e vai falar, abençoa você, a sua casa, seus planos, seus negócios. Você tem boca livre, meu irmão. Sua boca é livre para profetizar bênção, para profetizar alegria, para profetizar paz, para profetizar saúde. Aleluia! Glória a Deus! Agora profetiza também para o seu parente, para o seu amigo, que quer na sua casa também. Declara uma palavra de bênção em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente de boca livre aqui? Tem gente de boca livre aqui? Então pergunta e não quer calar. Quem vai pagar o jantar? Fica para outro dia, para outra hora. Que bom que o Senhor te trouxe neste lugar. Glória a Deus. Nós vamos finalizar esse tempo trazendo mais um tempo de gratidão ao Senhor. Você nos encontra sorrindo, jogando, conversando,